Boa noite, nós estamos aqui para falar sobre Lilith. Lilith para algumas pessoas que ainda não conhecem, é uma lenda de que houve uma mulher antes de Eva, que era esposa de Adão e que fora criado também do pó da terra junto com ele. Porém, a nossa Bíblia não fala nada disso, nem nenhuma tradição oral, judaica, cabalística ou qualquer outro tipo não fala nada sobre isso. Porém, a Bíblia Sagrada, que nós temos em mãos, em mais ou menos 25 traduções em português, nenhuma vai falar sobre Lilith. E como nós estamos falando sobre o livro da criação e os textos usados para as pessoas que defendem a criação de Lilith, mesmo não tendo base, eles usam como base o versículo de número 27 do capítulo 1 de Gênesis, que está escrito assim: assim Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E os defensores da criação de Lilith, como a primeira mulher de Adão, dizem que aqui foi criado macho e fêmea. Só que Deus aqui num contexto, ele está se referindo ao homem em gênero de procriação e não em homem e mulher. Deus formou o homem do pó da terra. No versículo 26 diz: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre todos os répteis da terra que se arrastam. E assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Não é que Deus tenha criado o homem e a mulher, um macho e uma fêmea. Aqui Deus criou o homem e ele tem no seu DNA, no seu gênoma, o poder de criar homem e mulher na sua procriação. Então aqui ele está falando de gênero e não de pessoa criada junto com Adão. Portanto, aqui já fica esclarecido quanto a este versículo. Porque o livro de Gênesis, por ser um livro escrito na língua hebraica, e a língua hebraica não ter um vocábulo tão grande como a língua portuguesa, exemplo, a língua hebraica contém 27 mil palavras, a língua portuguesa 270 mil palavras, né? Então a diferença é muito grande de tradução. Então, para cada palavra em hebraico nós temos possíveis 27 traduções em português. Portanto, aqui está escrito que Deus criou o homem, e aí o gênero humano de criar macho e fêmea, a sua procriação. Portanto, ele diz aqui sobre os peixes do mar, as aves do céu, falando justamente sobre procriação. Para analisar mais esse texto, eu poderia citar Gênesis capítulo de número 5 e versículo de número 3, que está escrito assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança, e pôs-lhe o nome Sete. Pronto. Quando nós lemos este versículo, se nós não tivesse os versículos anteriores, iríamos entender por esse versículo que Adão só teve o filho Sete, e não teve Caim e Abel e outros filhos, como cita o escritor judeu Flávio Joséfo. Então, por este texto aqui, que está escrito que Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança, está dizendo que se nós não tivéssemos os outros textos antigos, nós não poderíamos interpretar esse versículo, porque Caim e Abel existiu antes. Então, nesse versículo aqui de Gênesis 1 e 27, podemos entender assim. E no capítulo de número 2, é que Deus vai criar Eva. E
ele faz Adão cair no profundo sono e tira Eva da sua costela e assim apresenta Eva a Adão. Porém, o texto que é mencionado mais uma vez para defender a criação de uma mulher antes de Eva, eles dizem que Adão faz a seguinte afirmação: esta agora é osso do meu osso e carne da minha carne. O pronome, ou como é que eu digo, agora, está se referindo a que Adão queria uma mulher há dias. Ele precisava de uma mulher, de uma adjuntora, e quem viu isso foi Deus. Então ele diz que esta é osso do meu osso e carne da minha carne. Portanto, de Adão ela foi tirada. Então não existe uma primeira mulher chamada Lilith. Esta tradição, esta mitologia sobre Lilith, ela apenas é mencionada uma vez na Babilônia, a partir do ano 800 a.C. para Nabucodonosor. É citado alguma coisa sobre Lilith. E aí, quando chega somente no ano 1545, no Concílio de Trento, é que depois da reforma protestante feita por Martinho Lutero, a Igreja Católica resolveu fazer um concílio para rever os seus conceitos, porque havia perdido algumas coisas, havia sido esclarecido algumas coisas que eram práticas erradas da igreja. Então eles resolveram fazer o Concílio de Trento, e nesse concílio alguém reivindicou esta tradição, que havia esta mitologia sobre Lilith como a primeira mulher de Adão. Daí eles disseram que foi por capricho da Igreja Católica e dos judeus e de algumas religiões que não queriam colocar Lilith. Na verdade, ela não existe nem na Bíblia. Algumas Bíblias que vai ter uma tradução em Isaías, capítulo 34 e versículo de número 14, que fala de Lilith, mas como sendo um animal noturno, um animal do deserto, e não uma pessoa que foi criada para ser a primeira mulher de Adão.